Oi, gente, boa tarde para todos e todas. Eu sou a Vanessa Ionara, colaboradora da COFASP, e tô aqui hoje para mais uma videoaula, do nosso trabalho de ATER à distância. O tema de hoje é turismo de base comunitária. A gente vai discutir um pouquinho de turismo rural também, já que temos, algumas comunidades aqui no lote 16 que vão trabalhar nessa perspectiva do turismo, com a cadeia produtiva do turismo. Então, simbora para mais essa aula. Como sempre, eu sempre começo contextualizando para a gente entender como é que está o tema aí no nosso país. E aí, segundo dados do relatório de competitividade em viagens e turismo do Fórum Econômico Mundial, o Brasil aparece no 32º lugar no ranking da competitividade aí de turismo, sendo o país mais bem pontuado na América do Sul. E a gente se destaca pelos nossos recursos naturais e culturais. Olha que dado legal. E aí eu trago como referência um artigo muito bacana do Mielke Pegas, publicado em 2013, e eles defendem o seguinte, que o turismo de base comunitária ele não é um segmento, mas uma metodologia de trabalho. E é um pouco sobre essa metodologia de trabalho que a gente vai conversar hoje. Nesse sentido, são muitos os processos possíveis, o turismo de base comunitária, o turismo rural e o ecoturismo, com centenas de iniciativas pela América Latina, e muitas dessas iniciativas estão entre os biomas brasileiros. Qual é o princípio básico, gente, então? Qual é a questão principal aí, basilar, do turismo de base comunitária? É a melhoria da qualidade de vida dos moradores locais. A gente precisa ter sempre isso em mente. E aí eu começo, trazendo quais são as situações, problemas mais comuns no turismo de base comunitária, a partir dessa pesquisa aí de 2013, que contribuiu muito na preparação desse material aqui. Então, são 3 as situações problema principais: acesso a mercados, governança interna e gestão das parcerias estratégicas de interesse. A gente vai destrinchar melhor as 3, conversar direitinho, entender ao longo do nosso vídeo. Então, qual é a questão chave do sucesso de um empreendimento de turismo de base comunitária, pessoal? A organização e a estrutura. E aí, quando você vai trabalhar, olha, decidimos que para nossa comunidade a melhor alternativa é o turismo de base comunitária. Ter uma noção, ter uma coisa que precisa estar muito clara na cabeça de todos os envolvidos: o tempo. Essa questão do tempo ela precisa ser amplamente discutida antes da implementação e no desenvolvimento das atividades do turismo. O tempo. É interessante que os empreendimentos comecem a contribuir com o rendimento das famílias num prazo médio aí de 1 ano. E a estruturação de uma ou de mais comunidades e a preparação dessas comunidades para lidar com oportunidades e situações, problemas no turismo, ela demanda entre 18 e 24 meses, ou seja, 1 ano e meio a 2 anos. Então, o turismo de base comunitária, gente, é um empreendimento de longo prazo, e deixar essa questão do tempo muito clara para todo mundo é muito importante na confiança na comunidade e na sustentabilidade política e econômica do negócio, porque se você sabe que existem aí essas previsões de tempo de lucratividade e tudo mais, você organiza política e economicamente a instituição para lidar com isso. E aí vamos ao tema do acesso a mercados, O baixo acesso a mercados é uma das questões principais pelas quais os projetos de turismo comunitária
não se tornam sustentáveis após o período de investimento. Então, o que é que a pesquisa constatou? Que muitos empreendimentos de turismo de base comunitária, depois do período de investimento, depois que eles não estão recebendo mais nenhuma verba e nenhum incentivo, tendem a fechar, tendem a parar com as suas atividades. E isso acontece por causa do baixo acesso ao mercado. Como é que a gente pode prevenir esse problema, essa situação? Dois pontos centrais aí: oferecendo produtos e serviços de alta qualidade e estabelecendo parcerias e relações comerciais com intermediários, agências e operadoras turísticas, por exemplo, desde o início do projeto. Então é importante que a gente pense nas parcerias, nas agências de turismo, desde a implementação do empreendimento e não quando você já percebe que o acesso ao mercado tá sendo difícil, tá complicado, mas lá na frente. Então, uma coisa que tem que ser pensada já no planejamento. Governança interna, gente, é um aspecto muito importante em qualquer trabalho, né? De associação, de cooperativa. O aspecto da governança, delimitar muito bem a dinâmica de funcionamento do empreendimento é essencial. Então, vamos ver o que é importante nesse tópico. A harmonia e equilíbrio do contexto socio-institucional das comunidades envolvidas, preparação e formação de lideranças comunitárias, fluxo democrático e estratégico da informação, construção de processos de tomada de decisão legitimados por toda a comunidade. Então, o que isso quer dizer? É importante ter diferentes representações, é importante a voz ativa, que todos sejam ouvidos, é importante um diálogo permanente e transparente das ações que estão sendo realizadas, e é importante sempre preparar pessoas ali envolvidas no processo para cargos de liderança. E aí, como né, que a gente pode ir estruturando isso na prática? Estabelecer regras coletivas, gente. Desenvolver e deixar claras as responsabilidades e deveres de cada um dentro do grupo social. Construção de documentos como regimento interno e estatuto social. Esse é um processo indispensável para qualquer organização e instituição comunitária, coletiva, porque são esses documentos que vão orientar a atuação de vocês ao longo da gestão do negócio, ao longo dos anos, o que é que pode, o que é que não pode, como é que faz isso, como é que resolve essa situação. Toda a orientação, todas as regrinhas, todas as leis do empreendimento de vocês vão estar nesses documentos, para evitar, processos aí antidemocráticos e tudo mais que podem vir a acontecer, conflitos também ao longo da gestão. Atenção e participação plena no momento de construção do plano de negócio, gente. Vocês recebem aí um investimento, um incentivo para a contratação de um consultor para a construção de um plano de negócio responsável, qualificado. E é muito importante a participação da comunidade nesse momento, porque vocês são os protagonistas do empreendimento. Então, se façam ouvir e planejem o empreendimento, o negócio de vocês de forma estruturada, segura, ativa. Participem muito. O consultor, ele é uma pessoa extremamente preparada, formada, mas ele não tem a vivência diária, ele não tem o entendimento da dinâmica cotidiana da comunidade que vocês têm. Então, é muito importante que vocês falem muito. E aí, como é que funciona essa coisa da governança, né? Na medida em que a governança se estabelece, que a gente segue essas açõezinhas que foram descritas agora, as metas e os objetivos ficam cada vez mais claros. E aí tem um outro aspecto da governança que é imprescindível, é essencial, a gente não pode deixar para depois nem largar de mão, que é o monitoramento. A gente tem que monitorar internamente as atividades do empreendimento. Tem que parar para conversar, discutir, observar
como é que as coisas estão funcionando, né? E avaliar resultados, avaliação de resultados, de desempenho. Essas avaliações, elas resultam principalmente na atualização de metas. Atualizando metas, a gente pode inovar, né? E aí os indicadores, o que é, Vanessa, que a gente vai observar nessa avaliação aí de resultados? Esses indicadores, eles são específicos e devem ser delimitados pela comunidade, respeitando as particulares de cada empreendimento. Então, a partir aí da realidade, da vivência, da experiência do negócio de vocês, é que vocês vão criar uma listinha do que é importante monitorar, avaliar, atualizar, para que o negócio continue funcionando muito bem, para que o negócio funcione melhor do que está indo, ou para que ele, né, fique sensacional, assim, vamos fazer isso aqui e vamos potencializar a nossa atividade turística. E aí, nesse sentido, é importante usar critérios quanti e quali. Mas, Vanessa, mulher, o que é esse negócio de quanti e quali? Você tá falando que língua aí? O que é isso? Então, vamos entender, ó. Critérios quantitativos, gente, são os números, quantidade, resultados que você consegue contar. Por exemplo, o lucro, né? Aí a gente pode analisar a margem de lucro, o fluxo de clientes, o gráficozinho lá do movimento, né? Ao longo do ano, quais foram os meses de pico, quais foram os meses de baixa. Todos esses são critérios quantitativos. Você vai pelos números. E aí é muito, muito, muito importante que a gente insira nesses processos de monitoramento e avaliação critérios qualitativos. O nome já dá uma dica, né? Qualitativo vem de qualidade, para a gente ver como é que está a qualidade do nosso empreendimento. E aí eu vou dar aqui alguns exemplos de critérios que vocês podem inserir nas planilhinhas lá, nos roteiros, nas pautas de avaliação de vocês. Nível de cooperação, entendimento da dinâmica turística, equilíbrio do relacionamento com os demais públicos de interesse, o nível da liderança, envolvimento das mulheres e dos jovens nos processos de tomada de decisão, né? A voz ativa aí desses grupos, entre vários outros exemplos que, como eu disse, precisam ser delimitados a partir da experiência concreta de vocês. Vão ser critérios específicos aí para cada empreendimento. Então, olha, fica como mensagem central dessa questão da governança que o comprometimento e a participação de todos é que garantirá o equilíbrio da cadeia. Então, é chamar a galera para responsabilidade mesmo. E aí, eu queria trazer para vocês, apresentar para vocês, sugerir, inclusive, que vocês passem a usar no processo de planejamento, né? Que aqui no lote 16 a gente está nessa fase ainda de planejamento da implementação do empreendimento de vocês. E no desenvolvimento também, a matriz FOFA. A FOFA é uma ferramenta muito utilizada. Vocês podem também, não é usar só uma vez, vocês podem ir atualizando a FOFA ao longo dos meses aí, a cada monitoramento, dando uma atualizadinha, né? É uma ferramenta amplamente utilizada e que foi usada, inclusive, na oficina sobre turismo de base comunitária do Bahia Produtiva, que alguns de vocês, né, participaram lá em Itabuna. E aí eu trouxe aqui um exemplinho da FOFA. Ela consiste em 4 colunas principais: forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Então vamos ver aqui o exemplo do slide, né? Uma força aqui da região da gente: belezas naturais de Jacobina, belezas naturais, picos e cachoeiras. Oportunidades: ser contemplado com o edital 11 da CAR Projeto Bahia Produtiva. Fraquezas: falta de participação da comunidade nas atividades da associação, que a gente viu lá na governança que isso não pode acontecer para o trem dar certo, né?
Ameaças. Uma alta concorrência na região, porque a gente já tem comunidades, a gente já tem povoados aqui na cidade onde o fluxo turístico é muito alto, né? Então é muito grande. Então, ó, tem uma concorrência aí que precisa ser pensada. Então, assim, aí eu completei uma linha da fofa, né? Não existe limite, vocês podem colocar quantas linhas vocês acharem necessário. E aí vamos pegar mais alguns exemplos assim de forças. Riqueza cultural histórica, as comunidades vizinhas são engajadas, podem apoiar nesse processo aí de instituição do turismo na comunidade. Oportunidades, né? Como as comunidades, nossa força é que as comunidades vizinhas são engajadas. Então, o que é que pode ser uma oportunidade? Inserir intercâmbios na programação, no nosso roteiro turístico. Sobre aí a força da riqueza cultural histórica, né? Se tem uma riqueza cultural, a gente tem a oportunidade de organizar atividades culturais como um samba, uma capoeira, um reizado, um bumba meu boi. Fica a critério da comunidade, a partir da realidade. A gente sabe que são múltiplas realidades aqui no território, então eu estou dando exemplos bem genéricos mesmo, só para vocês entenderem como funciona a matriz. Então, qual é a oportunidade? Não, a gente pode começar o roteiro apresentando a associação, a história da comunidade, como a gente se organizou na sede da associação, e a gente pode proporcionar um intercâmbio para uma comunidade vizinha, a gente pode montar uma atividade cultural bacana a partir da nossa gente, da nossa música, da nossa dança, das nossas expressões culturais. Então, essa é a ideia. Então, assim, outra oportunidade, né? Pensando nessa questão cultural. A valorização local, gente. Vocês já ouviram falar da metodologia Rodas Griot? As rodas griot, elas são baseadas, ela é de origem africana, né? E ela se baseia na contação de histórias. Então, o que é que acontece? Você escolhe uma pessoa mais velha, um ancião da sua comunidade e proporciona momentos de rodas de contação da história, onde é possível explorar lendas e causos da comunidade, explorar essa parte mais histórica dentro dessa metodologia, ouvindo aí, né, referências, personalidades, lideranças comunitárias de cada lugar. Então, assim, as possibilidades são múltiplas. E aí, alguns exemplos de fraquezas, né? Pensando assim, no que a gente escuta aí pelas nossas comunidades durante até êxodo rural dos jovens, falta consciência ambiental em alguns moradores e visitantes, demanda de capacitação, né? A gente precisa preparar os moradores, enfim, os associados para lidar com o público. A gente precisa de um curso de guia turístico. A gente precisa de um curso de inglês básico, né? Inglês básico para os nossos guias. Seria bacana, a gente não conhece empreendimentos que deram certo, empreendimentos exitosos aí do ramo de turismo de base comunitária. Então, o que é fraqueza a gente transforma também em oportunidade, né? Oportunidade de fazer um intercâmbio aí para uma comunidade que já implementou o turismo e que tem tido sucesso. Ameaças, né? A competitividade foi aí o exemplo que eu trouxe. A gente pode pensar em uma outra ameaça aqui, né? A atuação de multinacionais de mineração e energia eólica que a gente tem aqui na região, em determinados lugares, em determinados locais,
que são lugares que tem nascente, que tem uma vegetação bacana, trilhas muito legais. Então, a depender aí dos interesses da expansão dessas empresas, isso também pode ser uma ameaça, né, para o turismo de base comunitária. Então, são alguns exemplos, assim como os critérios de avaliação, né? Aí o preenchimento da FOFA vai variar significativamente a partir da realidade da sua comunidade. E aí a gente começa a discutir o que foi uma das nossas ameaças citadas, a alta competitividade no mercado de turismo, né? Como é que a gente consegue dar um jeito de driblar aí essa alta competitividade, de se destacar entre tantas opções, né? Então, primeiro é muito importante conhecer explicitamente o turismo e as suas dinâmicas, estabelecer um público-alvo e se concentrar em atender às suas necessidades e desejos, gente. Então, o foco precisa ser no cliente. Ter uma visão mais clara das suas metas, objetivos e limites, né? A governança vai ajudar com isso. Ter certeza da garantia de satisfação. Então, garantir que o cliente vai ter entretenimento e conforto. E elencar as estratégias e as fontes e parcerias que podem ajudar a trazer o perfil de turista que interessa ao empreendimento. Depois que você identifica qual é o seu público-alvo, você consegue pensar nas estratégias e nas parcerias que podem te ajudar a trazer essas pessoas. Lembra daquela história de que quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém? Então é isso, é preciso pensar em qual grupo você quer focar, qual grupo é o seu público-alvo e investir em coisas que vão atender às necessidades e os desejos desse público. Por quê, gente? Qual é a lógica de um empreendimento, né? É atender uma necessidade, é resolver um problema, é preencher um vácuo. E aí, quando a gente fala de turismo, tem várias questões aí que podem interferir. Um exemplo é a sazonalidade, né? As estações do ano, por exemplo. A gente está falando aqui que os resultados dessas ações, né? É o equilíbrio financeiro e um movimento que não se pauta em apenas algumas estações do ano. Com as estratégias e parcerias certas, você consegue trazer turista, você consegue trazer visitante o ano inteiro. Você se planejou para isso, você provocou isso, né? Você divulgou, você trabalhou em pacotes, em promoções, enfim. Você deu um jeitinho de garantir que o movimento não seja sazonal. E aí pensar nessa questão das estações do ano também é muito importante. Então, quando a gente fala em ter certeza da garantia da satisfação, né? E que ter um negócio é resolver um problema, é preencher um vácuo. Talvez Jacobina, com suas muitas belezas naturais, por exemplo, Jacobina e região, já ofereçam a questão do contato com a natureza, do exercício físico lá nas trilhas, das cachoeiras, etc. Mas não ofereça, por exemplo, segurança e oportunidades de esportes mais radicais, de aventura, como rapel e etc, etc, em todos os pontos. Então eu percebo onde há um vácuo, eu percebo que algumas pessoas se sentem inseguras em fazer determinadas trilhas em determinados dias ou horários. Então a gente aqui do turismo comunitário vai colocar essa trilha no roteiro e vai garantir segurança. Ou as pessoas escolhem determinada cachoeira em detrimento dessa aqui, porque tem a oportunidade de praticar um esporte radical, um rapel ou qualquer outro exemplo. Então vamos tentar vamos tentar montar uma estrutura segura de esporte radical aqui e inserir na nossa rota, né? Então você preenche um vácuo, você responde a um problema. Você percebe ali uma falta e age em cima disso. Isso vai garantir o seu equilíbrio financeiro e a movimentação aí constante, que é importantíssimo, né, para a sustentabilidade, para a vida de qualquer empreendimento. E aí, assim,
meio que um resumo, né, do que é importante, o que é de suma importância, do que é meta, o que a gente deve ter sempre em vista. Uma gestão participativa, coletiva, transparente, democrática, o bem-estar das comunidades, oferecer um serviço de qualidade, traçar parcerias, alcançar a sustentabilidade financeira do empreendimento e ampliar as nossas ações. Então, assim, ó, mais algumas estratégias, né? O que a gente pode fazer aí, o turismo de base comunitária, o turismo rural, o que a gente pode adotar como estratégia para potencializar o nosso negócio? Inserir comunidades próximas indiretamente através da otimização da produção agropecuária, que já é realizada tradicionalmente pelas comunidades. Ou seja, a gente está falando da inserção da produção agropecuária como parte da cadeia de valor do turismo local. Mas como, né? A gente viu lá na Fofa que comunidades vizinhas engajadas eram um potencial, então a ideia é que a gente fortaleça as potencialidades regionais. Vamos ver aqui como é que a gente faz isso. Por meio do desenvolvimento de projetos de produção da agricultura familiar associada ao turismo, incluindo socialmente as comunidades localizadas próximas a destinos turísticos e proporcionando ganhos na dinâmica laboral, ou seja, a gente valoriza o trabalho da galera que está ali, ó, produzindo, dos agricultores familiares da redondeza. E com isso é possível estabelecer outro padrão de produção organizada e de comercialização da produção rural, reestruturando a cadeia de fornecedores das empresas turísticas. Então, esses agricultores familiares, além de fornecer material aí, fornecer produto para a cadeia turística lá, para o restaurante, para as lanchonetes e etc., ela pode ser parte, ela pode ser ponto de visitação, para que as pessoas conheçam o trabalho, as pessoas vejam de onde vem o que ela está comendo, as pessoas tenham uma noção de como vive a galera aqui do entorno, né, do meu empreendimento. E aí, além de inserir comunidades como um todo, é muito bacana inserir iniciativas individuais. Elas também podem favorecer e potenciar esse potencial turístico do todo, do conjunto, fomentando o desenvolvimento de sentimentos como confiança e identidade local. Então, a gente está aqui numa rota turística e aqui perto tem a Dona Marinha, né? Que é nossa parceira e que tem um viveiro de mudas, de plantas, de flores enorme. A paixão dela é flores, ela ama cultivar flores e ela vende aí umas mudinhas de flores para a galera. Vamos incluir a propriedade de Dona Marinha como um ponto de visitação. Assim como a galera conhecer a forma como o alimento que ela está comendo ali durante aqueles dias da viagem direto lá da horta, do produtor, existe a possibilidade da gente inserir essas iniciativas individuais e agregar valor, né? Agregar valor à nossa roda turística, trazendo essa experiência, essa vivência, esse modo de ganhar a vida aí de Dona Marinha. E a galera ainda sai com suas mudinhas muito feliz da vida de ter passado por lá. Então, assim, nesse sentido, né, do fortalecimento aí do conjunto das comunidades, o beneficiamento de alimentos regionais é um exemplo incrível, né? Tem algumas questões sazonais, por exemplo, o milho, né? No meio do ano aí, São João, mês de junho, a gente tem muito milho, então a gente pode usar e abusar disso. Visitar a roça de milho, moer o milho e o cardápio de hoje, né? É canjica, é mingau, é milho cozido, é milho assado. E inserir também, né, alimentos orgânicos e saudáveis que fortalecem essa questão, essa ideia de estabelecer uma relação com a natureza, uma relação com o campo. Não, eu opto
em pegar um pacote turístico aí em uma comunidade de turismo de base comunitária, porque eu quero um fim de semana de contato com a natureza, eu quero respirar puro, eu quero andar descalço na terra e eu quero ver muita árvore. E aí você agrega valor a essa experiência a partir desse contato com a produção e com o beneficiamento de alimentos orgânicos e saudáveis ali, né? A gente tem uma série de pratos típicos que podem entrar como marcos assim da experiência turística dos clientes de vocês. Tem lá a galinha caipira no babaçu, né, gente? O pessoal lá de Lajeado de Mirangaba faz uma galinha caipira no babaçu maravilhosa. A gente tem a galinha caipira do leite de licuri também, o arroz de leite de licuri, que o pessoal da bacia do Jacuípe ali, Quixabeira, Capim Grosso, faz bastante. Beiju e farinha de mandioca, né? Se houver uma casa de farinha ali próximo, por que não? Leva a galera para conhecer a casa de farinha. A gente tem, inclusive, né? Uma das nossas associações, um grupo de mulheres aí super ativa na produção de beiju, lá em Maracujá, Serrolândia. E cocada de licuri, enfim, são experiências assim que outros territórios já têm. O sul da Bahia trabalha bastante com café e chocolate, por exemplo, e que fazem a gente perceber que o turismo ele também é gustativo. Então, nessa brincadeira de inserir a, a produção, né, tradicional ali, agropecuária, a gente pode valorizar uma série de outras questões. Então, quais são as necessidades, quais são os interesses do meu público? Sei lá, levar lembrancinhas para si mesmo ou para os familiares e amigos, artesanato, e aí entra essa questão do artesanato, das lojinhas, né? Por que não colocar ali na rota turística a barraquinha ou a lojinha de sabonete artesanal, de utensílio de cozinha, de acessórios, itens de decoração ou vestuário. A gente tem a galera do Quilomberê, né? Que já trabalha bastante com costura e moda africana já há um tempo. Essa é uma potencialidade muito bacana para ser explorada. Comercialização de hortaliças e frutas orgânicas, óleos naturais, né? Tem babaçu, tem licuri para fins diversos. A gente sabe que, além da culinária, são óleos super hidratantes, muito utilizados como cosmético, né? Em pele, no cabelo, para hidratação e tudo mais. Queijos, doces, compotas, beijus, mudas de plantas e folhas, biscoitos, sequilhos. Tem a galera lá de Várzea Queimada que trabalha com isso também. Então, são 1000 possibilidades de comunidades bem articuladas, comunidades e propriedades, né? Que funcionam muito bem e que a gente pode agregar valor à nossa rota turística, ao nosso empreendimento, a partir da inserção dessas comunidades. Então, olha, esse beiju aqui é lá de Maracujá, o pessoal assim, ó, que legal. Não, então a gente tem aqui também na lojinha o biscoito de várzea queimada, a gente tem a cocada de licuri de quixabeira, a gente tem de Vaz da Roça, que trabalha com licuri, né? O bolinho de licuri de Vaz da Roça. A gente tem a roupa africana aqui do pessoal da Associação do Quilomberê. Então, você pega, a gente vai visitar aqui, né? A comunidade de Timbó, onde a galera planta muita hortaliça orgânica. Vamos ver como é que funciona, vamos tirar da horta. A gente pode organizar para que essa visita seja realizada pela manhã, para que meio-dia a gente coma os alimentos colhidos pelo grupo de turistas. Então, gente, assim, tem muita coisa bacana que dá para fazer dentro dessa perspectiva aí. E aí, vamos seguir, né? A estruturação, se deixar eu converso demais. A estruturação dos empreendimentos comunitários é um aspecto delicado, porque assim, a cadeia de turismo ela tem uma série de interferências possíveis, né? O turista para chegar até aqui precisa de transporte, tem a questão da hospedagem, os guias, os bares e restaurantes disponíveis. Cada um desses negócios ele tem sua base de custo e uma receita também diferente, interesses diferentes, visões diferentes, necessidades distintas do negócio de turismo.
Então, quem vai trabalhar com turismo precisa mediar, precisa traçar relações interessantes com esses vários outros setores. Então, assim, muita atenção com isso, com essas outras coisas a que o turismo está intimamente relacionado, né? Que tem essa interdependência, porque é importante a gente estar preparado e atento para ir lidando e mediando toda essa questão, né? Por exemplo, se tem uma alta muito grande no combustível, isso vai impactar na empresa de transporte. A empresa de transporte, o acesso até a comunidade, reflete diretamente no número de turistas recebidos, no fluxo de caixa. Então, tá tudo relacionadinho e a gente precisa estar atento sempre a todos esses pontos. Então vamos lá, né? O turismo de base comunitária é um trabalho complexo, como a gente acabou de conversar, de longo prazo, em que é importante fortalecer o grupo, inovar, estar atento a mudanças no mercado externo e fornecedores, como a gente acabou de dizer, e conhecer o perfil da relação oferta e demanda aplicada em cada experiência, gente. Então, a relação oferta e demanda é ponto-chave de qualquer negócio e assume um destaque ainda maior em negócios de turismo. E aí a ideia aqui agora, a gente passa para uma segunda etapa para conhecer um pouquinho, né, o caso do Bahia Produtiva. Então, ainda esse ano, lá no comecinho do ano, o Bahia Produtiva, a CAR, realizou uma oficina de turismo de base comunitária, nos dias 14 e 15 de janeiro, lá em Itabuna, no sul da Bahia, reunindo representantes de comunidades de todo o estado, né, cujas manifestações de interesse contemplaram a cadeia de turismo. Então, a nossa galera aqui do lote 16 estava lá, a galera do Quilomberê, e ajudou na construção de um pouquinho do que a gente vai ver agora. Lá na oficina, esse pessoal da Bahia inteira trouxe alguns pontos muito interessantes sobre o que é necessário para que o turismo de base comunitária seja desenvolvido com sucesso, né? Então, quais são os recursos? Projetos, recursos naturais, recursos humanos, recursos financeiros. Quais são os processos importantes? Roteiros, capacitação, treinamentos, organização da comunidade, divisão de tarefas e planejamento. Pensando aí agora nas relações com o Estado, com a comunidade, com o visitante, com a produção, com a comunicação. E a questão da identidade, que apareceu muito fortemente também, né? Raiz, cultura, tradições, modo de vida, saberes e fazeres e território. Então, isso aqui é o que a gente tem de noção do pessoal, das comunidades que pretendem trabalhar com turismo ou que já trabalham com turismo, de que é indispensável para o sucesso de um negócio como esse. E aí tá sistematizado bonitinho aqui nesse quadro, né? Então, identidade está relacionado tanto no turismo de base comunitária, tanto no turismo rural. Identidade está relacionada a valores, crenças, habilidades, artefatos, instrumentos, vivências culturais autênticas, experiências genuínas e enriquecedoras e um modo de vida tradicional. As relações, né? Integração total com os visitantes, relação sustentável com o meio ambiente, trocas de experiências, integração da comunidade, gostar de gente. É isso aí, para trabalhar no turismo a gente tem que gostar de gente. Processos, responsabilidades, definição de tarefas, roteiros definidos, organização, planejamento, estruturação da atividade, treinamentos e desenvolvimento de técnicas. E os recursos, né? São os naturais, culturais, históricos, humanos e de infraestrutura, básica. Então, esse é um quadro aí que resume muito bem questões essenciais para o sucesso do turismo nesse contexto que a gente está trabalhando aqui. E aí eu achei muito bacana essa parte, porque eles construíram esse textinho como o sonho coletivo, né? Que as comunidades tradicionais, contempladas no edital Bahia Produtiva, possuam toda a infraestrutura básica necessária para prestar um serviço de qualidade no atendimento ao turismo de base comunitária, citando energia, água, bons acessos, educação, além da recuperação,
valorização e conservação dos patrimônios históricos, culturais e naturais, ressaltando também a demarcação e homologação das terras das comunidades indígenas. Tudo para que o turismo de base comunitária aconteça, potencializando as comunidades nos âmbitos econômicos, sociais e culturais, fortalecendo o território, gerando emprego e renda, garantindo assim a diminuição do êxodo rural, a fixação do homem no campo e o envolvimento das mulheres e jovens nas atividades turísticas. E que suas riquezas naturais sejam reconhecidas, fazendo da Bahia o melhor estado brasileiro para a prática do turismo de base comunitária e caso de sucesso internacional. Também que os projetos e recursos contemplados sejam sustentáveis e muito bem aplicados, integrando os produtos da produção associada ao turismo e formando uma rede de comunidades que desenvolvam o turismo de base comunitária e trabalhem com roteiros integrados. Enfim, que a comunidade acredite que o sonho que se sonha junto é mais fácil de se concretizar e que, através da união coletiva, as comunidades possam ter o poder de transformar os recursos obtidos em autonomia econômica sustentável, possibilitando independência e vida com muito mais dignidade nas comunidades. Então, totalmente de acordo ao que a gente disse lá no comecinho do slide, onde a missão, do turismo de base comunitária é a melhoria da qualidade de vida dessas comunidades, a gente vê aqui esse texto como muito pontual, muito bem construído e como o âmago mesmo, o coração da ideia do turismo de base comunitária no estado da Bahia. Parabenizar a equipe responsável, foi um prazer compartilhar esse sonho aqui com vocês. Eu acho que ver esse tipo de sonho inspira a gente, ler esse tipo de relato de sonho inspira a gente a sonhar também, né? Então, eu não podia deixar de trazer isso aqui. E aí, os objetivos mais citados, né, gente, lá na oficina ainda. Implantar o turismo de base comunitário, gerar emprego e renda através dele, beneficiar jovens e mulheres através das atividades turísticas, melhorar a infraestrutura da comunidade, formatar roteiros e melhorar a vida das comunidades, que afinal de contas é o eixo central de tudo. E aí tem algumas reflexões importantes aqui para a gente fazer juntos. Duas questões, pessoal, essenciais para quem está envolvido, para quem quer participar, estimular, fomentar, executar, enfim, um empreendimento de turismo de base comunitária. Visão de futuro e diferencial competitivo. O que é a visão de futuro, Vanessa? Como é que você imagina o seu empreendimento, a sua empresinha lá de turismo, a de vocês, que é sempre um processo coletivo, a gente trabalha sempre com a coletividade. Então, como é que o turismo de base comunitária na sua comunidade vai estar daqui a 5 anos? Como ele vai estar daqui a 10 anos? Como ele vai estar daqui a 20 anos? Então, visão de futuro é isso, é projetar a curto, médio e longo prazo o futuro do empreendimento. E isso é essencial para qualquer negócio. E o diferencial competitivo, gente. Então, eu vou fazer aqui uma chuva de ideias, assim, né? Tratando tanto do turismo de base comunitária quanto do turismo rural. O consumo na sociedade contemporânea, né? Hoje em dia, ele está cada vez menos relacionado a bens, a acumular coisas, objetos que acabam se tornando obsoletos, né? Vão perdendo a graça, vão perdendo o sentido. E a tendência hoje é consumir cada vez mais experiências, né? Consumir experiências, colocar em foco os nossos sentidos. Como a gente falou mais cedo dos sabores, né? Que o turismo é cada vez mais gustativo. Então, o consumo hoje em dia está cada vez mais relacionado às experiências, aos sentidos e às nossas emoções. Nessa perspectiva, qual é a potencialidade aí dos turismos de base comunitária e rural, né?
Apresentar estilos de vida tradicionais, como muito bem colocado lá no quadro das oficinas. Oferecer experiências que apresentem a comunidade, que compartilhem a dinâmica da comunidade e que fortaleça essa comunidade e os seus hábitos. Então, vamos pensar assim no turismo rural. Vamos mostrar o dia a dia no campo, vamos colocar no roteiro atividades relacionadas ao meio. Se for a questão das trilhas, das cachoeiras, vamos colocar rapel, vamos colocar colheita do babaçu. Se for um turismo rural, a gente pode inserir atividades como possibilidades, né? Como montar, né? Cavalgar, ordenhar a vaca, alimentar os animais, pescar, enfim, proporcionar experiências diversas ali que fazem parte do cotidiano dos moradores, dos indivíduos ali locais. Então, que sejam várias as possibilidades, várias as estratégias, várias as ideias, a depender da realidade de cada comunidade, mas sempre em uma perspectiva da sustentabilidade, respeitando o meio ambiente, né? Uma questão chave, por exemplo, desses dois tipos de turismo, tanto o rural quanto de base comunitária, é o controle do lixo produzido. Um grande fluxo de pessoas significa um grande fluxo de consumo de água, de comida, de várias coisas, e significa mais lixo. Então, uma sinalização sustentável das trilhas, um controle do lixo muito cuidadoso, são essenciais também, porque é isso, né? A gente tá trazendo as pessoas para um contato com as nossas raízes históricas, com o nosso ambiente, com a nossa natureza. E a gente precisa mostrar para essas pessoas que o respeito a ela, que o cuidado com ela e a sua preservação é prioridade, é uma prioridade. E, assim, dando seguimento, né, abrindo um pouco o leque, já que a gente está falando de turismo, tem um material muito bacana construído pelo Sebrae Bahia, que recomenda algumas ações para a cadeia de turismo, e falando do turismo, né, de uma perspectiva mais ampla. E aí eu trouxe para a gente conversar um pouquinho também, associativismo, que já é uma realidade nossa, né? O Bahia Produtiva parte sempre do apoio a associações. Então, procure associações do setor, instituições regionais como o Sebrae, para entender como a empresa pode se unir a outras do segmento e assim poderem requisitar crédito para investimentos com melhores taxas, além de negociarem com fornecedores em maiores escalas. A união do segmento pode também representar maiores investimentos em capacitação e mão de obra na região. Então, associações de pessoas e associações entre empresas ou empreendimentos que possuem os mesmos interesses e a mesma atuação. É uma ação recomendada. Capacitações. Capacite-se em gestão do negócio. Planejamento e visão de mercado são importantes para a prospecção de negócios e para a expansão da empresa. O Sebrae oferece diversos cursos e consultorias em gestão de planejamento e vendas, né? Então, aqui é numa perspectiva mais do particular de empresas, mas que a gente pode, claro, trazer alguns dos ensinamentos para a nossa realidade. Terceirização. Se necessitar de serviços terceirizados, busque profissionais qualificados que vão atender o seu cliente da melhor maneira. Então, procure saber as referências dos profissionais e faça parcerias com quem você já conhece. Não necessariamente na terceirização, né? Mas como a gente viu a importância de traçar parceria com agências turísticas e etc. Muito cuidado com as pessoas com quem você vai estabelecer relações de trabalho, procurar referências e priorizar pessoas que são responsáveis e que você já conhece. E qualificação. Esteja atento à qualificação de mão de obra, oferecendo cursos técnicos e incentivando os colaboradores a estarem sempre atualizados. Foi aquilo que a gente comentou, né? Quais são as demandas lá da avaliação e do monitoramento? Quais são as demandas? Poxa, a gente está começando a receber uns clientes aí de fora do Brasil, visitantes de fora do Brasil que estão na região e que souberam do nosso empreendimento. E a gente está precisando de gente que fala inglês. Opa, daqui a 1 ano ou 2 a gente percebeu que só o inglês não é suficiente. A gente precisa de alguém que domine o espanhol.
olha, dessa vez a gente vai precisar de um guia especializado em um outro aspecto aqui relacionado com o nosso bioma, com os nossos recursos naturais, enfim, é estar sempre incentivando, influenciando os colaboradores de vocês a se especializarem, se qualificarem. Porque o que é que a gente viu lá na discussão do acesso a mercados, né? O que é que interfere na sustentabilidade de muitos empreendimentos de turismo de base comunitária no Brasil? Se preocupar em traçar parcerias e estratégias de como trazer o meu público-alvo até mim quando o empreendimento já está enfraquecendo e não prestar atenção na qualidade dos produtos e serviços oferecidos, gente. Então, prezar pela qualidade é essencial e a qualificação é ponto-chave dessa questão aí do sucesso nesse aspecto. Então, gente, essas são as principais referências que eu utilizei. Eu queria agradecer a atenção de vocês mais uma vez e até o nosso próximo vídeo. A Ter à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.